Os deslocamentos de equilíbrio. Os deslocamentos de equilíbrio acontecem naquelas situações em que um sistema em equilíbrio, ou seja, uma reação reversível ocorrendo em um sistema fechado, em que a velocidade direta e inversa já se igualaram e a concentração de todos os componentes da equação já estão constantes. Nesse momento existem fatores que podem alterar as concentrações no equilíbrio, aumentando a velocidade direta ou a velocidade inversa, ou diminuindo a velocidade direta ou diminuindo a velocidade inversa. E momentaneamente esse equilíbrio passa a ter então uma velocidade maior que a outra até o restabelecimento do equilíbrio. Segundo Le Chatelier, todo equilíbrio químico tende a ser restabelecido. O primeiro fator que a gente vai falar é do aumento da temperatura ou diminuição da temperatura em relação ao equilíbrio. Nessa hora, a gente tem que lembrar que se a reação é reversível, em um sentido ela é endotérmica, no outro sentido ela é exotérmica. E aumentar a temperatura vai favorecer quem gosta de absorver energia. Aumentar a temperatura favorece o sentido da reação endotérmica, que pode ser a reação direta ou inversa. De qualquer maneira, aumentar a temperatura vai favorecer o sentido da endotérmica. E a velocidade do sentido endotérmico será maior do que a velocidade do sentido exotérmico até que o equilíbrio seja restabelecido. Aqui o nosso exemplo. A nossa reação, ela é exotérmica. A direta é exotérmica. Como que eu sei que a direta é exotérmica? Por causa do ΔH. O ΔH da equação termoquímica se refere à reação direta. E ele é negativo, então a direta é exotérmica e a inversa é endotérmica. Nesse equilíbrio, aumentar a temperatura vai fazer deslocar para a esquerda. Vai fazer a velocidade da inversa ser maior do que a velocidade da direta, porque aumentou a temperatura. Mas isso até o equilíbrio ser restabelecido. No gráfico, a gente olha aqui, ó. Estava em equilíbrio, as concentrações estavam constantes, aí aumentou a temperatura. Quando aumentou a temperatura, deslocou no sentido da esquerda, no sentido de aumentar a concentração de NO2 e diminuir a concentração de N2O4, porque a endo estava para a esquerda. E quando aumentou a concentração de NO2 por causa do aumento da temperatura, teve essa curva aqui. Aumentou a concentração de NO2 e diminuiu a concentração de N2O4 até que o equilíbrio fosse restabelecido. Outro fator é o do aumento da pressão, que favorece o lado com menor número de mols gasosos. Se você pensar que uma equação em equilíbrio está acontecendo em uma temperatura constante e tem componentes gasosos do lado esquerdo e do lado direito, quando aumentar a pressão significa diminuir o volume. O gás se transforma na versão que ocupa menos volume. Vamos lá para o nosso exemplo. Muito bem, vamos olhar aqui para essa parte azul, porque a gente está falando de pressão. Eu tenho 2 mol gasosos na esquerda do meu equilíbrio e 1 mol gasoso na direita do meu equilíbrio, por causa do balanceamento, da relação estequiométrica. Então tem 2 mol à esquerda, 1 mol à direita. Vamos usar um exemplo de condições normais de temperatura e pressão, que você sabe que 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão tem 22,4 litros. Muito bem. Quer dizer o quê? Que o componente gasoso
que tem à direita, nas condições normais de temperatura e pressão, precisa de 1 mol de volume para ficar na sua condição mais estável, sem pressionar. À esquerda, o produto gasoso tem 2 mol, quando o da direita tem 1, o da direita tem 2. E as proporções do equilíbrio são as proporções do balanceamento, da relação estequiométrica. Então, se aumentar a pressão e diminuir o volume por causa disso, esse equilíbrio desloca para a direita no sentido de formar quem fica mais estável em volume menor. Lógico que aumentar a pressão favorece o lado de menor número de mols gasosos, no caso, a direita, e se aumentar a pressão favorece deslocar para a direita, diminuir a pressão favoreceria deslocar para a esquerda, claro, mas aumentar a pressão favorece o lado de menor número de mols gasosos. Isso no gráfico isso fica assim. O equilíbrio tinha sido restabelecido, mas aí a gente aumentou a pressão. Quando aumentou a pressão, desloca no sentido de menor número de mols gasosos. Ok. O menor número de mols gasosos está à direita. Quando aumentar a pressão, vai aumentar a concentração de N2O4 momentaneamente e diminuir a concentração de NO2 momentaneamente. Pronto. Quando aumentar a pressão, vai aumentar a quantidade de N2O4 e vai diminuir a concentração de NO2 momentaneamente, porque aumentou a pressão, e aumentar a pressão desloca no sentido do N2O4 até que o equilíbrio seja restabelecido. O terceiro fator de deslocamento de equilíbrio é aumento ou diminuição das concentrações dos componentes. Aumentar a concentração de um componente faz deslocar o equilíbrio no sentido inverso de onde esse componente está. Se esse componente for reagente e aumentar a concentração dele, o equilíbrio vai deslocar no sentido do produto. Se esse componente for produto e aumentar a concentração dele, vai deslocar no sentido do reagente. Aumentar a concentração faz deslocar no sentido contrário. Já diminuir a concentração faz deslocar no próprio sentido. Vamos para o nosso exemplo. Agora nós estamos falando de concentrações. Se aumentar a concentração do NO2, desloca para a direita. Se aumentar a concentração do N2O4, desloca para a esquerda. Momentaneamente, para a esquerda vai ficar maior a velocidade até que o equilíbrio seja restabelecido. Mas o nosso exemplo fala que é para diminuir a concentração de N2O4. Então, em um determinado momento, a concentração de N2O4 vai ser diminuída. Mas diminuir a concentração de um componente é deslocar o equilíbrio no sentido do componente. Então, se eu diminuir a concentração do NO2, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Se eu diminuir a concentração do N2O4, o equilíbrio vai deslocar para a direita. E a gente vai diminuir a concentração de N2O4. Depois que diminuir, do momento em que diminuiu a concentração de N2O4, começa a acontecer o deslocamento para a direita. E a concentração de N2O4 vai aumentar, a de NO2 vai diminuir. Isso no gráfico fica assim. Em um determinado momento, a concentração de NO2 foi diminuída. De N2O4. Em um determinado momento, a concentração de N2O4, eu estava falando NO2, estava errado. Em um determinado momento, a concentração de N2O4 foi diminuída. Ok, diminuiu. Mas, quando diminuiu a concentração de N2O4, o equilíbrio desloca no sentido dele, para a direita. Então, depois disso, a concentração dele começa a aumentar para o equilíbrio ser restabelecido
E quando a concentração do da direita aumenta, é porque a concentração do da esquerda está diminuindo. Então aqui, ó, logo depois que tira o N2O4, o N2O4 começa a aumentar e o NO2 começa a diminuir até que o equilíbrio seja restabelecido. Muito bem. Esses são os fatores de deslocamento de equilíbrio. Os catalisadores não deslocam o equilíbrio, porque eles atuam igualmente no sentido direto e inverso. Os catalisadores aumentam a velocidade das reações, mas quando você usa um catalisador em um sistema em equilíbrio, ele atua na direta e na inversa, promovendo aumentos de velocidades iguais. E como aumenta igualmente a velocidade dos dois sentidos, as concentrações continuam constantes. Os catalisadores não deslocam o equilíbrio. No entanto, eles antecipam o início do equilíbrio. Isso sim. Ok. É isso aí. É isso aí não. Aqui vai um resuminho. Quando pensar em deslocamento de equilíbrio, aumentar a temperatura favorece endo, aumentar a pressão favorece lado menor número de mol gasoso, aumentar a concentração de um componente desloca para o sentido oposto, diminuir a concentração de componente desloca para o próprio sentido.